Amém. Boa noite, meus irmãos. Desde já, eu gostaria de pedir que toda a igreja abrisse a Bíblia no livro do profeta Oséias. A gente vai estar expondo o capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Antes de eu dar início à palavra, eu gostaria de trazer um tema para a gente meditar essa noite. Eu tenho certeza que todos vocês que estão sentados aí nessa cadeira estão cultuando a Deus, cantamos canções ao Senhor, mas nesse momento vocês querem ouvir aqui não um homem somente falando, mas todos vocês querem ouvir a voz de Deus, correto? Então nós iremos meditar um pouco sobre isso, sobre a importância da voz de Deus em nossas vidas, o que ela faz em nossas vidas. Então eu queria pedir à igreja que nesse momento orasse por mim, orasse pelo pregador, e que isso venha a ser um hábito em nossas vidas, de quando um ministro subir aqui, de vocês orarem por ele e falar: Senhor, que ele não venha falar, mas que a tua voz venha sair pela boca do ministro. Hoje eu estou encarregado de pregar aqui, mas por muitos lugares, por muitas igrejas, o Senhor tem usado outros vasos de barro para poder falar, para que a sua voz venha ecoar na igreja e a igreja ser abençoada e transformada pela voz do Senhor. Então, por favor, orem comigo, que a gente possa pedir o Espírito Santo de Deus que me use para que a voz de Deus venha estar nesse lugar. Amém? Senhor Deus, Pai, estou diante da tua presença, Senhor, mas não sozinho, Senhor. Eu tenho a minha igreja junto comigo, Senhor, que está levantando as suas vozes, Senhor, para que o Senhor venha falar ao nosso coração, ó Deus. Então, por favor, ó Deus, que o Senhor atenda esse nosso pedido, Senhor, que a gente venha ouvir a sua doce voz, Senhor, porque como iremos ouvir aqui, ó Pai, a sua voz transforma a vida, ó Pai. A sua voz faz com que o morto ressuscite, ó Deus. Então, por favor, ó Deus, faça aquilo que os homens não podem fazer, mas use homens, Senhor, para falar a sua voz, ó Deus. Te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria contar aqui uma história. O meu sermão, a primeira parte dele vai ser uma grande história, mas não uma história inventada, uma história real. Porque estamos aqui reunidos, estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, mas nós sabemos que nem sempre foi assim. Não era tão simples as pessoas virem: eu quero ouvir a voz de Deus, eu vou a um local e eu vou ouvir Deus falar. Nós podemos ter a certeza que se estamos nesse lugar, Deus está falando. Se nós abrimos as Escrituras, isso aqui é a voz de Deus, mas nem sempre foi assim. Se a gente caminhar nos relatos bíblicos, se a gente for lá em Abraão, Abraão é um homem chamado amigo de Deus, mas ele não conhecia esse Deus. Deus teve que aparecer, se revelar a Abraão, e ele chama Abraão. Abraão vivia no meio de idólatras, e Deus chama, a voz de Deus vai até o coração de Abraão. Ele fala: Abraão, sai daí. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, Abraão ouve essa voz, ele crê nessa voz e ele caminha em direção aonde a voz de Deus mandou. Então, essa era a forma que Deus falava com os seus. Ele apareceu a Jacó também, lá em Betel, e ele se revelou a Jacó. Mas e o povo? Como o povo ia até Deus? Não era tão simples como nós hoje. A gente pode chegar, abrir as Escrituras e temos acesso a Deus, mas não era assim. Lá no Egito, quando o povo estava sendo oprimido pelo Egito, as 12 tribos de Israel, Deus ouviu o clamor do seu povo. E ele falou: calma aí, meu povo está sofrendo. Está sofrendo por quê? Porque eles não estão ouvindo mais a minha voz. Voz essa que pode trazer consolo, voz essa que pode trazer transformação à vida dele, libertação à vida dele. Então Deus escolhe um homem, esse homem chama Moisés, e ele usa Moisés para libertar o povo do Egito. Quando Deus liberta o povo do Egito,
do Egito, Deus ele cria um meio, meus irmãos, da gente poder se comunicar com Deus. Então, ele levanta Moisés como um profeta, ele fala, Moisés, eu vou libertar vocês. Deus liberta o povo com forte mão, leva para o deserto, e no deserto ele cria meios de comunicação. Por quê? Porque Deus quer se comunicar conosco, meus irmãos. Nós temos que ter isso em mente. Quando nós oramos Pai Nosso, não é apenas a gente que é filho que precisa de um pai, mas o Senhor também quer ter um relacionamento conosco. E Ele cria meios para isso. O culto aqui é o meio da gente se relacionar com Deus. Mas antigamente não era tão fácil. Então Deus institui meios para que ele se relacione com o povo. E que meio foi esse? Primeiramente, Deus falou, Moisés, pegue Arão, pegue os seus descendentes e eles serão sacerdotes. Então, Deus utiliza essa classe de pessoas, esses homens que são os sacerdotes, para quê? Para levar os pedidos de um povo, não apenas de uma pessoa. Agora, um povo pode ir até o sacerdote e o sacerdote pode levar ofertas de gratidão, sacrifícios pelos pecados. O sacerdote leva tudo aquilo que é do povo, da terra, aos céus. Então, ele era como se fosse uma ponte. Então, Deus falou, opa, agora eu vou fazer com que o povo converse comigo. E agora, Deus também cria um outro meio para que ele fale com o povo, que são os profetas. Então, Deus institui, meus irmãos, meios para se relacionar conosco. Se a gente lembrar, ele não precisa. O nosso Deus é um Deus que ele é plenamente satisfeito na Trindade, mas ainda assim, ele decide criar meios para que nós possamos chegar até a sua presença. Então, ele cria esses dois mecanismos, se a gente pode chamar assim, os sacerdotes e os profetas. Sacerdote, aquele que leva os pedidos do povo ao alto, e o profeta, aquele que leva a voz do alto até o chão. Voz essa, meus irmãos, que pode transformar vidas. É interessante falar sobre isso, porque a voz de Deus, quando ela chega até o povo, ela traz transformação. Mas houve um período também nas Escrituras que Deus se silencia. O povo estava habituado a ouvir a voz dos profetas, Deus estava usando os profetas para falar, mas houve um período entre Malaquias até João Batista que ninguém mais falava. A teologia chama esse período de período interbíblico, onde Deus se silencia. Então imagine agora, meus irmãos, tentem se colocar dentro da narrativa. Vocês vão cultuar a Deus. Imagine se vocês estivessem aqui, vocês adoram o Senhor, cantam, mas na hora de Deus falar, tem silêncio. Deus não fala. A gente pode ver que o silêncio de Deus, sem a voz de Deus, os homens não têm direção, como nós cantamos aqui no Cantor Cristão. A voz de Deus é quem nos guia, e se Deus se silencia, não há mais quem nos guie. Estamos totalmente cegos, sem saber para onde vai. E a pregação de hoje, a gente precisa entender a importância da voz de Deus. Deixa eu caçar aqui um adolescente. Pedro, vai ser direto para você essa. Você sabe quantos anos Deus permaneceu em silêncio entre o Malaquias até João Batista? 400 anos. Então, meus irmãos, imaginem 4 séculos do silêncio total de Deus, onde o povo clama, o povo clama, o povo clama por salvação, mas Deus não fala mais nada. Então, esse detalhe é importante para vocês verem como é importante ouvir a voz de Deus. Eu fiz questão também de perguntar a um adolescente, justamente para trazer a mente dos irmãos, como é importante vocês trazerem os adolescentes, as crianças, para a escola bíblica dominical. Porque aqui, domingo após domingo, vocês se reúnem para estar ouvindo a voz de Deus. Porque Deus fala. Mas Deus não fala somente no púlpito. Deus fala na sua casa, quando você abre as Escrituras, e Deus institui sacerdotes e profetas, como nós iremos ler aqui, para poder ensinar e explicar. Nem todo mundo, infelizmente, pode estar capacitado a ler a palavra, a instruir com mais precisão, mas aqui nessa igreja local, meus irmãos, nós temos o privilégio de ter homens levantados por Deus para explicar aos filhos de vocês. Então, um pedido que a gente faz, já aproveitando aqui o sermão, é: não retirem a palavra de Deus dos filhos de vocês. Nós somos cristãos,
A nossa semana não começa como a semana dos ímpios, na segunda-feira. A nossa semana começou hoje de manhã. O primeiro dia da semana é o domingo. E eu tenho certeza que a maioria dos pais aqui acordam seus filhos cedinho na segunda-feira para ir para a escola, certo? Porque é extremamente importante que os seus filhos vão à escola, porque eles não serão ninguém, né, nessa terra se não estudarem. E por que é diferente na casa de Deus? Será que a gente não está negligenciando ou menosprezando a palavra de Deus na vida dos nossos filhos, na vida dos adolescentes, das crianças? Então, que a gente possa ter essa mentalidade de que a nossa semana começa no domingo. Os ensinamentos que são ensinados aqui nessa igreja é para a vida toda, causa transformação de vida, que a gente possa ter esse mesmo zelo, porque iremos ler aqui em Oséias, no capítulo 4, o que acontece com o mundo quando a palavra de Deus é retirada. Então, meus irmãos, vamos ao texto, Oséias, capítulo 4. Eu estarei indo verso por verso, mas para quem nunca me viu pregando aqui, eu estou pregando o livro de Oséias por inteiro. Eu comecei no primeiro capítulo, no primeiro versículo, e estou indo de cima até o final, se Deus assim permitir. E é importante, e até um dos motivos para eu estar trazendo a mensagem nessa noite, é porque no capítulo 4 até o capítulo 14 vai ter uma grande diferença do que vimos até aqui. Então, no capítulo 1 até o capítulo 3, nós conhecemos quem é Oséias. Provavelmente, algumas pessoas que estão aqui não conhecem muito sobre Oséias, ou nunca leram o livro do profeta Oséias. E o meu papel está sendo expor esse texto, explicar esse texto e aplicar esse texto à vida da igreja. Eu disse que muitos pecados que nós cometemos hoje, nós evitaríamos se estivesse olhando o livro de Oséias. Então, eu vou passar rapidamente por esses 3 capítulos para que vocês conheçam quem é Oséias. Porque Oséias é um profeta. Lembra que eu falei? Profeta é aquele que recebe a voz de Deus e fala ao povo. O pastor pregou aqui sobre a vida e obra do profeta Eliseu, das maravilhas que um profeta fazia em sua terra. Então, Oséias, meus irmãos, é um profeta. Oséias não é um Zé Ninguém. Oséias é aquele que alguém sabe, se esse homem está passando, ele pode falar algo de Deus na minha vida. Então, o primeiro ponto é, o povo está olhando para Oséias. O povo está com os olhos fitos em Oséias, porque a qualquer momento, Oséias pode falar algo da parte de Deus. Então, nós conhecemos Oséias. No primeiro capítulo, Oséias é um profeta, e Deus, no primeiro capítulo, verso 2, diz assim: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Então, a maneira pelo qual Deus chama Oséias, eu até falei isso em um sermão, ao contrário de outros profetas que Deus dava revelação, sonho, Oséias é um profeta que não tem nenhuma revelação. Mas o que Oséias faz? Ele começa a ter a sua família transformada por Deus. Imagine um homem santo, separado por Deus, para falar a voz de Deus, e do nada, meus irmãos, esse homem aparece casado com uma prostituta. Imagine vocês, olhando Oséias, passando pela rua, um homem de Deus, e do nada, vocês veem ele casando com aquela mulher mais depravada que vocês conhecem. Chocante, certo? Essa era a mensagem de Deus para o povo. Se alguém perguntou, como assim? Um homem santo está se relacionando com uma prostituta? E ele responde, assim está a nação. Vocês estão abandonando o Senhor para ir atrás de outros deuses. Então, essa é a primeira mensagem de Oséias. Sem abrir a boca, ele já chocou a nação inteira. Continuando, Oséias se casa com Gomer e logo depois ele tem um filho com ela. O primeiro filho de Oséias está lá no verso 4 do primeiro capítulo. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome desse menino de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Então, o primeiro filho de Oséias ainda não abriu a boca para falar nada, mas o nome do filho dele significa espalhado, Jezreel. Por quê? Porque eu vou acabar com a nação de Israel, porque
porque vocês se vangloriam pela sua força, e eu vou acabar com vocês. Mas uma mensagem visual chocante. Não para por aí. Essa família é muito diferente, meus irmãos. E aí, Gomer, que é uma prostituta, vai se deitar com seus amantes. E nessas andanças, o que acontece? Ela engravida dos seus amantes. E ela tem um casal. Ela tem 2 filhinhas. Uma filha se chama Loruama e a outra filha se chama Loami. No verso 6, diz assim: Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê o nome de Loruama. E ele explica: porque não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não a ponto de perdoá-la. Então, olha, ele assumiu um filho de outro e diz: vou colocar o nome de não amada, porque Deus está falando para a nação: não vou mostrar amor por vocês, não a ponto de perdoar. Outra filha se chamava Loami, verso 9. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Loami, pois vocês não são o meu povo, e eu não sou o seu Deus. Então, Loami significa não meu povo. A outra filha que Oséias assumiu, ele está dizendo: vocês já não são mais meu povo, há um divórcio. Não quero mais saber de vocês, não amo mais vocês, eu vou espalhar vocês. E essa mensagem é o reino de Israel, não é todo o povo de Deus, é um reinado específico, chamado também de Efraim. Então, essa é a família de Oséias. Oséias, Gomer e 3 filhos. Então, começa a trajetória de Oséias com Gomer. Gomer é uma mulher que é inclinada a trair o seu marido. E Gomer representa a gente, meus irmãos. Essa mensagem de Oséias é como se Oséias fosse o próprio Deus e nós somos aquelas pessoas que estão sempre traindo a Deus. No capítulo 2, Oséias repreende Gomer e fala: para de ir atrás dos seus amantes. Gomer não quer saber disso, Gomer continua indo, começa a se enfeitar com joias e vai em direção a seus amantes. Oséias, por amar tanto Gomer, e peguem isso, é muito importante a gente entender esse amor de Oséias, porque ele é um homem santo, é representado pelo Deus, e Gomer está indo para fora, Gomer está indo buscar os seus amantes, mas Oséias fica desesperado e fala: você não vai. E ele começa a colocar espinhos no caminho de Gomer, para que ela tenha dificuldade de encontrar os seus amantes. Mas ainda assim ela continua inclinada a adulterar. E aí parece que Oséias pega Gomer pela mão, leva para um canto, para o deserto, para o lugar do primeiro encontro. Oséias, mesmo machucado e ferido pela sua esposa, ele não deixa de ser um homem carinhoso e romântico. Esse é o nosso Deus. Então ele pega Gomer pelo braço, leva para o deserto e fala: lembra? Aqui foi o nosso primeiro encontro. Você lembra quando eu te tirei do Egito? Você lembra de quando estava quente, eu colocava aquela nuvem para te refrescar? Você lembra quando estava muito frio à noite e eu te aquecia? De como eu te amo? De como a gente partilhou de momentos bons? E Oséias estava ali cortejando Gomer. E aí o que acontece? Ela não está nem aí. Oséias começa a falar: viveremos juntos, nós nos casaremos. Esse nome dos seus amantes eu vou tirar da sua boca. Você não precisa dele. Porque Gomer falava: eu tenho comida, eu tenho veste, porque meus amantes estão dando. E Oséias está falando: eu que estou te dando tudo isso. Eu sempre estou cuidando de você, povo. E você ainda assim não quer saber de mim? Então essa é a mensagem. Nós indo longe de Deus, para longe de Deus, e Deus não vai. Olha as promessas que eu tenho para você, porque você continua indo para longe. E aí entra no capítulo 3, meus irmãos, que foi minha última mensagem. No capítulo 3, Gomer foi tão ao fundo do poço, que no primeiro verso, diz assim, do capítulo 3, o Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Uma outra tradução desse primeiro versículo fala: a mulher do teu amigo. Gomer provavelmente já estava morando com outro homem. E ainda assim Deus fala: vai lá, ama como eu amo.
O amor de Deus é um amor que não tem, mas ela faz isso, então eu não preciso mais amar. O amor de Deus é um amor incondicional pela gente, meus irmãos. Se a gente não entender quem é Oséias, quem é Gomer, nós nunca entenderemos o nosso relacionamento para com Deus, porque nós somos assim. Nós, dia após dia, estamos indo sim para longe de Deus. O nosso coração quer isso, mas o Senhor sempre nos atrai a Ele. E é isso que Oséias faz no capítulo 3. Provavelmente, Gomer se vendeu como uma prostituta cultual. E ela virou uma escrava. O que Oséias fez? Foi lá e comprou. Oséias não tinha o dinheiro, é o que o texto diz. Ele dá dinheiro e dá o restante com aquilo que poderia alimentar ele. Poderia dar a vida para ele. Então, Oséias deu tudo de si para resgatar a sua esposa. E aí, meus irmãos, ele limpa ela, fala, agora espere por mim e eu esperarei por você. Ainda a gente vai viver juntos, só aguarda um pouquinho. E aí acaba a história de Oséias e Gomer. Do capítulo 4 até o 14, não temos mais nenhuma menção deles dois. O capítulo 4, meus irmãos, até o capítulo 14, são oráculos, são mensagens diretas de Deus ao povo. E ele vai usar esse homem que demonstrou que ama demais, demais. Ele vai usar esse homem para dar acusações, para dar consolo à sua amada esposa. Então eu falei tudo isso para a gente entender quem é que vai falar. Porque no capítulo 4, meus irmãos, a mensagem vai ser uma mensagem dura e severa. Mas é bom quando aquele que nos adverte de forma dura é aquele que tanto nos ama. Tem um outro peso. Se eu chegar e repreender alguém que eu não conheço, essa pessoa não vai me dar crédito. Mas se alguém que repreende é aquele que nos ama dessa maneira, apesar das nossas falhas, do nosso pecado, ele nos ama, a gente consegue ouvir e consegue entender aquilo que ele quer trazer para a gente. Então vamos ler? Vamos ler do verso 1 do capítulo 4 até o verso 6. E diz assim o texto: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vêem maldições, mentira e assassinatos, roubos e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por isso, a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusações, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso, destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então, meus irmãos, agora o profeta, antes não falava nada, ele só agiu, e todo o povo estava vendo. Mas agora o profeta vai abrir a boca. Agora o que vai sair de Oséias não é mais a sua vida, que já é muito importante. Mas agora o que sai da boca desse profeta, que foi como nós oramos aqui, eu não quero falar de mim, eu quero que Deus use minha boca, que saia de mim a voz do Senhor. Mas, e eu escrevi aqui, baseado no primeiro versículo, que diz assim: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor. É isso que nós viemos fazer aqui nesse domingo. Nós viemos ouvir a palavra do Senhor. E eu escrevi uma frase aqui que diz assim: nem tudo que Deus fala é o que gostaríamos de ouvir, mas tudo que Deus fala é o que precisamos ouvir. Então, o que Deus vai falar aqui no capítulo 4, com certeza a nação não gostaria de ouvir o que ouviu. Mas estarmos diante da voz do Senhor é mais importante do que aquilo que nós gostamos, porque o maior erro dessa nação é que eles estavam traindo Deus para fazer coisas que eles gostam e não aquilo que eles precisam. Então, o primeiro verso diz isso: ouçam a palavra do Senhor. E olha o que vai vir: porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra.
A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Essa é a mensagem de Deus para o seu povo, uma acusação. Tem muitas pessoas que acham que o Senhor não acusa ninguém, que Deus é um velhinho bonzinho, que abraça todo tipo de pecado, que perdoa tudo. E, de fato, Deus perdoa todos os pecados, mas Deus acusa também. O Antigo Testamento nos mostra um Deus que acusa, que expõe as nossas feridas, como Oséias vai tratar. Ele expõe as nossas feridas, mostra aquilo que precisamos e ele traz o remédio. Nós vemos também no Novo Testamento que isso é verdadeiro. Se a gente lembrar da passagem do Senhor Jesus Cristo, do homem com a mão mirrada, ele chama um senhor que é deficiente, ele tem problemas, ele tem um problema em sua vida, e ele chama ele na frente de todo mundo. E o que Cristo fala na vida dele é o seguinte: estenda a sua mão, mostre sua podridão, mostre os seus problemas, mostre a sua debilidade e mostre aquilo que você tem de mais ruim e estenda ao Senhor, porque Ele tem poder para curar. Jesus não fala, fica assim, eu vou curar. Não, mas amostra. Leve a mim, traga a mim aquilo que você precisa. É isso? Eu vou curar. Então, o nosso Deus é o Deus também que nos acusa. É o Deus que coloca os nossos problemas aqui, mas Ele resolve os nossos problemas. E Ele está falando sobre isso. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubos e mais roubos, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem e os animais, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Quando Deus fala com o povo é o seguinte: vocês estão se afastando da fidelidade e do conhecimento de Deus e o amor. Então, o que Deus está falando aqui é, quando o povo começa a se afastar do amor e da fidelidade, o resultado, meus irmãos, é tudo isso que o verso 2 nos amostra. É um diagnóstico. Por vocês se afastarem do amor e da fidelidade a Deus, a gente começa a ver adultério, mentira, roubo e assassinato. E o verso 2 ainda diz assim: ultrapassam todos os limites. No hebraico, essa palavra, ele é um superlativo, aonde ele coloca tudo aquilo que foi dito anteriormente como o extremo. Então, quando a gente vê adultério, não pensa uma simples pular de cerca. É o pior tipo de adultério que vocês possam imaginar. Quando eles falam assassinato, não é alguém que matou alguém por legítima defesa ou alguma coisa assim, mas alguém que arrancava a cabeça e carregava corpos pelo chão. E a gente pode pensar, como assim? Como o povo de Deus chegou a esse ponto? E algo que o pastor sempre tem falado aqui é: Hitler, meus irmãos, nasceu um bebê fofinho, que amamentava no colo de sua mãe, que ninguém imaginaria o que ele seria capaz de fazer. Mas pelo fato de homens se distanciarem da fidelidade, do amor, da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, homens bonitinhos e fofinhos são capazes de cometer as piores atrocidades do mundo. Por isso que é importante ouvir essas acusações de Deus. Por quê? Porque nós precisamos se aproximar da fidelidade e do amor e do conhecimento de Deus. Deus está acusando aquilo que Israel não tem, para que Israel possa se consertar. Então nós vemos esse diagnóstico, como está esse povo, e não é muito diferente da nossa realidade. Se a gente liga a televisão, é o que a gente vê por aí. A gente vê assassinatos, roubos, eles ultrapassam todos os limites. E a palavra de Deus já diz o porquê. Por isso que é necessário nós estarmos diante da palavra de Deus. Verso 4 diz o seguinte: mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusações, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei a sua mãe. O que Deus está falando aqui é o seguinte: quando nós acusamos um povo ou um coletivo, eu posso falar que muitas das vezes eu chamo a atenção dos adolescentes, ou brigo com um grupo, e a tendência é um já apontar para o outro. Não, mas eu não fiz por causa disso. Não, mas eu não fiz por causa daquilo. Deus não quer nem conversar aqui. Ele está vendo uma grande maldade no seu povo. Ele está falando: não quero que ninguém discuta.
Eu é que estou acusando. É uma palavra definitiva. O problema é dos sacerdotes. O culpado da nação estar vivendo o que está vivendo é porque os sacerdotes deixaram de fazer o seu dever. E foi por isso que eu tive que começar falando sobre a importância do sacerdote, a importância do profeta. Se o sacerdote é aquele que é responsável por levar o pedido do povo a Deus e o profeta de Deus ao povo, se esses homens estão caindo, meus irmãos, não tem mais ligação entre os homens e Deus. Se eles são um elo, se está quebrado, os homens estão entregues a si mesmos. E se nós somos entregues a nós mesmos, nós vemos isso. Adultério, imoralidade, roubo, assassinato. Por isso que nós precisamos entender como é importante o conhecimento de Deus e, principalmente, como é importante a vida de um sacerdote. Aquele que explica a palavra de Deus, aquele que é levantado por trazer o conhecimento ao povo. E algo que a Reforma Protestante trouxe a nós de volta é o sacerdócio universal de todos os crentes. Não necessariamente o pastor é o sacerdote dessa igreja, ou eu, ou o Glenn, ou os professores capacitados que tem aqui. Cada um de nós, meus irmãos, somos sacerdotes, responsável por levar o ensinamento, o conhecimento de Deus àqueles que estão à nossa volta. Então, que a gente possa entender esse ofício e assumir e fazer, eu vou cumprir esse glorioso ofício que está sobre minha vida, porque Deus vai falar sobre isso. Vamos dar continuidade? Verso 6 diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Olha o 7. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Então, os sacerdotes tinham esse privilégio, essa glória de poder educar um povo e agradar a Deus com isso. Existe um grande privilégio em estar diante de vocês, meus irmãos, por mais que seja pesado, por mais que seja um peso complicado da gente estar aqui, as pernas estão tremendo, o coração está batendo, mas eu preciso ser fiel às Escrituras. Eu preciso levar a palavra até vocês. E eu queria ler um trecho do livro O Peso da Glória, do C.S. Lewis, que ele fala muito sobre essa troca tola dos sacerdotes. Os sacerdotes tinham um grande ofício, um glorioso ofício. A palavra de Deus chama, trocaram sua glória por algo vergonhoso. E muitas vezes fazemos a mesma coisa. O C.S. Lewis diz assim sobre os nossos desejos, né? Ele fala assim: somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Como uma criança ignorante que prefere fazer castelos na lama em meio à insalubridade por não imaginar o que significa um convite de passar um feriado na praia. Nos contentamos com muito pouco. O que C.S. Lewis está falando é que os sacerdotes, em vez de aproveitarem essa beleza, essa alegria de poder servir ao Deus Todo-Poderoso, Todo-Glorioso, eles preferem trocar essa glória por alimentos, por dinheiro. É isso que o verso 8 em diante vai falar. Verso 8 diz assim: eles se alimentam do pecado do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Por isso castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes, por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei os seus atos. Olha os atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a sua prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Olha o que está acontecendo aqui. Lembra? Deus está expondo o pecado de Israel. O pecado, o povo estava ali, vivendo em adultério, assassinato, mas Deus falou, não é por causa deles que eu vou brigar. Eu não vou acusá-los, eu vou acusar os sacerdotes. Não estou acusando assassinato, eu não estou acusando o adultério, eu estou acusando os sacerdotes por não estar ensinando a minha palavra. O povo vai ser destruído por falta de conhecimento de Deus. Esse é o objetivo desse capítulo 4.
E aí, o que o texto diz? Que os sacerdotes estavam se alimentando da iniquidade do povo. Por quê? Se o sacerdote é aquele que leva as ofertas de pecado, é aquele que leva a oferta de gratidão a Deus, o sacerdote quer mais é que o povo peque. Por quê? Quanto mais o povo peca, mais vem oferta. Quanto mais o povo vai pecar, mais a barriga vai encher. Quanto mais oferta, mais o bolso do profeta vai aumentando. Então eles trocaram essa glória de poder educar e tornar uma nação mais pura somente por causa do seu ventre, por causa dos seus desejos. E a punição de Deus para ele é o seguinte: vocês vão comer, mas vocês não vão se saciar. Vocês também estão fazendo com que o meu povo peque. Uma das coisas que o sacerdote estava fazendo era o seguinte: enchendo o povo de vinho para prejudicar o discernimento. Olha isso, meus irmãos. O objetivo do sacerdote é tornar pessoas mais sóbrias. A palavra de Deus tem o objetivo de fazer você andar na luz, a não cambalear como um embriagado faz. Então o sacerdote estava enchendo o povo com tantas coisas, com tantos prazeres que estava perturbando a cabeça do povo. E qual é o resultado? A queda. Eles não estavam se importando com isso. Eles tinham prazer na iniquidade do seu povo. Então, a advertência aos sacerdotes, e eles não param por aí. Olha o que eles começam a fazer agora com o culto a Deus. Eles já negligenciam o ensino. Eles já não estão ensinando. E olha o que eles estão ensinando agora. Verso 12. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso, as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. O que está acontecendo aqui? Além do sacerdote não estar ensinando o povo, agora ele começa a trazer um sincretismo. Ele começa a trazer a religião cananeia para dentro da religião cristã, dentro da religião a Yahvé, ao nosso Deus. E eles começam a fazer consulta a ídolos de madeira. Eles começam a fazer consultas a um pedaço de pau e esperar resposta disso. Eles começam a adorar a Deus em lugares altos, coisa que Deus não quer. Porque, segundo a tradição cananeia, o que eles queriam? Quanto mais alto, mais perto de uma divindade eu estou. Mais perto de Deus eu estou. Então, eles começaram a fazer tudo o que Deus agrada. Por quê? Porque o povo gostava. Eu quero subir no monte. Não é isso? Quantos irmãos a gente conhece que quer ir para o monte? Por quê? Porque está mais perto de Deus. Nada contra monte, irmão. Se você quer ir para o monte, orar a Deus, falar com Deus, beleza. Mas nessa cultura aqui, era porque eles acreditavam que estar perto em lugares altos, eles estavam próximos a essas divindades. E não para por aí. Ele começa a dizer o seguinte: que eles queimam incenso nas colinas, verso 13, debaixo de um carvalho, de um estoraque ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e suas noras adulteram. Eles começavam a fazer culto debaixo de grandes árvores e eles começavam a ter relações sexuais naquele lugar, no momento do culto, acreditando que Baal, o deus da fertilidade, iria fazer com que a nação prosperasse, que a terra produzisse os seus frutos. Então, olha o que os sacerdotes estavam ensinando o povo. Não é alguém ímpio que está ensinando o povo, é alguém levantado por Deus, que não está nem aí para a voz de Deus, quer engordar o bolso e ainda está ensinando essas práticas que Deus detesta. E aí vem o verso 14 e 15, que para mim é uma das coisas que me... Não sei se me encanta é a palavra, né? Mas o 14 diz assim: não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. É como se Deus estivesse olhando aquelas mulheres debaixo do carvalho de uma árvore bem grande, se entregando à prostituição, se deitando com muitos homens, de certa forma, meus irmãos, inocentemente, porque pais ensinaram que isso é verdade.
Porque os sacerdotes estavam desde pequenininho ensinando às suas filhas o seguinte: faça isso. Em vez de pais dizerem para os seus filhos: se guarde, guarde o seu corpo, guarde a sua pureza. Não, se entrega a qualquer um, tenha prazer, faça o que te dá prazer, faça o que traz alegria ao seu coração. Seja feliz, minha filha. Se ele está te fazendo mal, se separa, busca a sua felicidade. Isso vindo dos próprios pais. E as filhas fazendo o quê? Tá bom. E as filhas acreditando que isso era o correto. E Deus falou: não vou culpar elas. Eu não vou castigar as suas filhas. Porque a culpa, e a gente tem que entender isso, é dos sacerdotes. A culpa é daquele que é responsável por trazer o ensino e não está trazendo o ensino. A culpa, meus irmãos, existe uma canção de uma banda cristã, né, roqueira, que diz: o que na verdade somos, o que você vê quando me vê. Se o mundo é mau, o culpado está diante do espelho. Essa é a mensagem de Oséias. Se a gente só está vendo adultério, homicídio, roubo, a culpa é de quem não ensina. A culpa é de quem não leva a luz aonde caminha. Se nós portamos essa luz em nossa vida e ao nosso redor só tem trevas, tem alguma coisa errada. O nosso papel, principalmente dentro do lar. Como é que o filho pode crescer em trevas, continuar nas trevas e o pai incentivando o filho a viver em trevas? É responsabilidade nossa, meus irmãos. Caso contrário, vai vir a ruína. E, infelizmente, esse capítulo não tem um consolo. É acusações. Israel, como nós vemos no primeiro capítulo, vai ser entregue aos inimigos. Vai acabar essa nação. Só vai sobrar Judá. E aí entra o verso 15. Olha o verso 15 o que diz: embora você adultere, ó Israel, que Judá não se torne culpada. Deixem de ir a Gilgal, não suba a Bet-Avém e não diga: juro pelo nome do Senhor. O verso 15 está dizendo o seguinte: eu já expliquei que Oséias está pregando ao reino do norte. O filho de Salomão dividiu o reinado em duas partes: reino do norte, onde tinha 10 tribos de Israel, e o reino do sul, onde tinha 2, Judá e Benjamim, se eu não me engano. E o que acontece? O reino de Israel inteiro, as 10 tribos, vai ser destruída. Deus já deu a sentença. A culpa é dos sacerdotes, não estão fazendo mais nada. Mas o verso 15 ele diz: embora você adultere a Israel, embora você se entregue, você não quer mais saber da voz de Deus, você não quer mais saber, que Judá não seja culpada. O que parece é que Israel, que era para trazer a mensagem de Deus, está seduzindo Judá para fazer besteira junto com ele. É o crente que está fazendo besteira e ainda quer que o outro participe disso. E Judá também assim: pô, será que isso é bom? Será que eu vou? E Israel está assim: olha, venha para o nosso culto, aqui a gente faz orgias, aqui tem bebedice, aqui tem vinho, na tua igreja é chato, a tua igreja não tem nada disso, vocês só cantam músicas de adoração a Deus, vem para cá, Judá. E Deus dá uma séria advertência a Israel: embora você adultere, ó Israel, que Judá não se torne culpada. E Deus dá conselhos aqui. Ele diz: deixem de ir a Gilgal e não suba a Bet-Avém. E não diga: juro pelo nome do Senhor. O verso 15, esse Bet-Avém é Betel, um lugar conhecido como Casa de Deus. Se vocês olharem na Bíblia de vocês, do lado de Bet-Avém tem uma letrinha pequenininha. E lá embaixo tem um significado, onde diz assim: Bet-Avém significa casa da impiedade. Um nome para Betel, que significa casa de Deus. Então Oséias está falando: o lugar que se chamava casa de Deus, eu estou chamando de casa de prostituição, pelaquilo que vocês estão fazendo com o templo do Senhor. Precisamos ser zelosos, meus irmãos, a esse lugar. Como o Tiago pregou na última mensagem dele, louvado seja Deus, porque o pastor, ele é o protetor desse púlpito aqui. É ele quem cuida de quem de fato vai estar trazendo a palavra para vocês. É ele que acompanha cada pessoa, conhece, para que não venha estar trazendo veneno a vocês, meus irmãos. Então, que a gente não venha fazer da nossa igreja uma casa de prostituição. Que a gente não possa colocar elementos que não têm a ver com a palavra de Deus aqui para fazer pessoas a cair. E Deus está dando a sentença final a Israel. Por isso que é uma mensagem muito dura. Ele está falando: você já está entregue,
Não faça com que Judá caia junto com você. Verso 16 diz o seguinte: os israelitas são rebeldes como bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiros na campina? É uma pergunta retórica que Oséias está fazendo com o povo. Eles se chamam povo de Deus. Eles se chamam ovelhas, agindo como uma vaca teimosa. A gente poderia usar essa palavra para a gente. Nós nos chamamos cristãos, mas será que nós estamos nos comportando como? Será que nós não estamos nos comportando como outra coisa e querendo ser tratado como ovelha? Isso é uma pergunta retórica. Oséias está trazendo o povo à reflexão e que isso seja assim também na nossa vida. Como está sendo o nosso comportamento? Porque a gente quer ser tratado como filho de Deus. Nós queremos estar no braço do nosso Pai, mas temos agido como bons filhos? É uma pergunta importante para a gente meditar. E no final, meus irmãos, verso 17, 18 e 19, diz o seguinte: Efraim é um nome para Israel, é o nome mais usado para o reino de Israel. Diz assim: Efraim aliou-se a ídolos, deixem-no só. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Um redemoinho os varrerá para longe, e os seus altares lhe trarão vergonha. É uma sentença final. O problema de Efraim não é nem porque eles estavam embriagados. Mesmo quando acaba, eles continuam fazendo mal. É aquilo que a gente aprende na EBD aqui, domingo após domingo. O Vini falou sobre isso. A gente vai deixando o nosso coração tão duro, não querendo ouvir a voz de Deus, mas a gente vai se fechando, que chega um momento que a gente já não ouve mais nada da voz de Deus. A gente se isola, a gente não quer mais saber da voz de Deus. Esse foi o que aconteceu com o povo de Israel. Já não tem mais jeito. Esse último verso é um pouco difícil de entender, que diz que um redemoinho os varrerá para longe. Esse redemoinho, a palavra no hebraico é ruá, aquilo que a gente chama de espírito, né? A tradução mais provável, segundo eu e alguns comentaristas, é que a gente poderia falar que um espírito os varrerá para longe. Aquele mesmo espírito, lá do verso 12, que diz que um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Então, no verso 19 seria isso. Um espírito os varrerá para longe e os seus cultos, né, os seus altares lhe trarão vergonha. E o capítulo acaba aqui. O capítulo não traz aquela dinâmica que a gente tem visto com Oséias. Palavra dura, consolo. Palavra dura, consolo. Capítulo 4 só tem uma sentença. Eu já fiz demais por você, Israel. Eu já falei muito por vocês, Israel. Efraim, acabou. Não permita que aquele remanescente, que são aqueles que querem ter uma vida santa, caia com vocês. Esse espírito está levando vocês para longe. Esse espírito, esse prazer por coisas novas, por satisfazer as suas vontades, está levando vocês para longe. Se a gente olhar para o primeiro verso, a gente vai conseguir concluir melhor. O primeiro verso diz que a fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Meus irmãos, por mais que o capítulo não traga um consolo, por mais que Oséias não traga esperança para Israel, isso aconteceu lá atrás. Realmente, outros povos chegaram a destruir o reino de Israel. Mas que não seja assim com a gente. A palavra de Deus não está registrada aqui apenas como uma historinha para a gente ver e falar, legal, eles foram destruídos, vamos para a próxima. A Bíblia fala sobre nós, sobre como Deus tem tratado a gente, meios que Ele fez para que a gente tivesse acesso a Ele. Hoje, como eu comecei o sermão falando sobre isso, nós podemos chegar a Deus assim, ó. A gente fecha os nossos olhos e a gente fala com o nosso Criador. Mas isso foi graças ao sumo sacerdote Jesus Cristo. Aquele que Hebreus fala que ele não cai. Nós vimos aqui que os sacerdotes caíram e os profetas caíram junto. Mas o nosso grande sumo sacerdote é aquele que nunca caiu e nem poderá cair. É ele que é a nossa ponte.
A gente faz todo domingo isso, meus irmãos. Todo domingo estamos diante da presença de Deus, mas que a gente possa ver quão importante é a pessoa de Jesus Cristo, como ele é o elo perfeito que nos liga a Deus, como está em Romanos capítulo 8, de uma forma que nada pode nos separar, nem a morte, nem o futuro, nada, exatamente nada pode nos separar de Deus, por causa desse grande sumo sacerdote, por conta desse Jesus Cristo que se entregou para que a gente tivesse relacionamento eterno com Deus. Que a gente possa levar essa mensagem de Cristo a sério e falar, Senhor, muito obrigado, porque se nós podemos nos achegar a Ti, ó Deus, é graças ao Teu Filho. Mas as advertências do Senhor estão registradas na Bíblia, para que a gente não cometa os mesmos erros que homens atrás cometeram, que a gente possa se arrepender. Como um sacerdote que nós somos, se a gente não está educando aqueles que estão próximos da gente, coloque-se diante de Deus. Se o Senhor colocou alguns pecados aqui diante da sua mente, nessa noite, peça a Deus perdão. Ele é gracioso, Ele é rico em perdoar. Então fala, Senhor, perdoa e peça ao Espírito de Deus força para vencer esse pecado. Que a gente não venha negligenciar essa doutrina muito importante na nossa vida, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Podemos se achegar a Deus. Podemos pedir misericórdia por Deus, podemos pedir o poder de Deus sobre a vida da nossa família, sobre a vida daquele que está morto, podemos ter acesso a todo momento ao nosso Senhor, que a gente não venha desprezar isso, ou tratar isso como se fosse nada. Louvado seja Deus pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de convidar a igreja para ficar de pé, para a gente orar, agradecendo por essa palavra, agradecendo por Deus ter falado aos nossos corações. Eu gostaria de chamar os músicos aqui também, para a gente louvar a música Jesus em Tua Presença. Mas eu gostaria que a gente louvasse ela bem devagar, porque a letra dessa música fala exatamente o que nós ouvimos aqui da parte de Deus. Nós ouvimos que o véu se rasgou, temos acesso ao nosso Deus e podemos adorá-lo, podemos ter perdão para os nossos pecados. Então vamos agradecer nesse momento por essa mensagem, porque não somente aqui, em outros lugares existem também pessoas que estão trazendo a palavra de Deus à terra, ao coração de muitas pessoas, e a gente tem esse privilégio, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos render graças a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque podemos falar com o Deus Criador dos céus e da terra. Podemos ter um relacionamento verdadeiro contigo, ó Pai. Não precisamos ficar de vãs repetições, ó Deus, falando numa oração que nem é nossa, ó Pai, mas podemos falar aquilo que está no nosso coração para Ti, ó Deus. Podemos falar da nossa gratidão para Ti, Senhor. Uma gratidão, Senhor, verdadeira, Senhor, não imposta por outras pessoas, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Senhor não ter desistido de nós, ó Deus. Por mais que a gente se afunde na lama, ó Deus, o Senhor é aquele que estende a sua mão e nos levanta, ó Deus. A Tua palavra é aquela palavra que nos guia por caminhos bons, Senhor. E, ó Deus, se nós temos visto, Senhor, o mundo caindo, Senhor, ao nosso redor, ó Pai, que esse pecado não venha ser imputado em nós, ó Deus, que a gente venha estar fazendo o nosso papel, Senhor, de levar a Tua palavra ao mundo, Senhor. Por favor, ó Deus, que a Sua palavra faça tudo, Senhor, pois ela é poderosa, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de ser um vaso em Tuas mãos, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estar junto com a minha igreja, ouvindo a Sua doce voz, ó Deus. Então seja adorado, Jesus Cristo, porque o Senhor é a ponte, o elo perfeito até Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos.